guia. Nas suas mãos a força e a sabedoria. No seu olhar vejo um porto seguro. Meu velho herói, meu amor mais puro. Você me ensinou a andar nessa estrada, passos firmes e alma dedicada. Nos seus conselhos encontrei direção. Pai, você é minha inspiração. Meu velho amigo, meu coração. Em cada gesto, sua dedicação. Pai, você é luz na escuridão. Meu eterno herói, minha razão. Lembro das noites que me fez sorrir. Mesmo cansado, nunca deixou de ouvir. Você é a prova de amor sem fim. Pai, o mundo é melhor porque você está em mim. E mesmo quando a vida for distante, carrego seu abraço em cada instante. Pai, sua voz é meu abrigo eterno. Seu amor é o sol no inverno. Meu velho amigo, meu coração. Em cada gesto, sua dedicação. Pai, você é luz na escuridão. Meu eterno herói, minha razão. Meu eterno herói, minha razão. Saudações, amados. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos a esse encontro, num convite para você tomar mais consciência do processo da constelação coletiva. Hoje o convite é que você traga um pouquinho mais de conhecimento a respeito daquilo que chamamos do olhar sistêmico das constelações familiares e trazer para essa consciência pessoal aquilo que foi trabalhado na consciência familiar na nossa constelação. Mas para isso é importante que você tenha feito o nosso primeiro encontro, a constelação coletiva Pai, meu herói, meu bandido. Então, se você ainda não fez, para esse vídeo, volta lá no nosso primeiro encontro, ficou gravado lá no Hotmart, faça. E lembrando que, enquanto eu vou projetando aqui alguns slides, tudo que está aqui nos slides você recebeu como presente no seu e-book, então tá tudo lá. O nosso grupo do WhatsApp ele vai permanecer ativo por esses 6 meses para que eu possa te acompanhar. Como a gente sempre fala, né? Quando a gente constela, uma pedrinha é jogada no nosso lago, no nosso caldeirão, onde a gente mergulhou quando nasceu. Esse caldeirão já estava fervendo, já estava acontecendo de muitos e muito tempo. Mas quando a gente joga essa pedrinha no lago, a gente não sabe aonde ela vai cair e nem qual é a densidade de ondas que ela vai criar. Então, a constelação, ela pode reverberar por dias, por meses e até por anos. Talvez muito tempo lá na frente você vai dizer: olha, mas não é que eu vi isso lá na constelação coletiva do Pai. E lembrando que você pode repetir todo esse processo, mesmo já sabendo quais são os campos agora, quem é o um, quem é o dois, mas consciente de que o seu corpo, como esse receptor de tudo que vem desse campo morfogenético, você pode se entregar, papel e caneta na mão e anota. Anota tudo aquilo que vem para tomar consciência. E durante todo o processo, assim como hoje também, o convite é você usar da postura do adulto, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que é esse que está consciente do momento presente e que usa a respiração para te trazer para o momento presente. Você só pode fazer esse movimento de inspirar e expirar aqui e agora.
Então, ao você inspirar, você se abre para esse presente. Ao você expirar, você solta aquilo que foi do ontem e que naquele contexto poderia servir, mas agora não serve mais. Eu quero só antes até de iniciar aqui a nossa projeção, eu quero que você sente com a coluna ereta, veja aí se você tem água. A água é sempre bem-vindo, não só principalmente para a constelação, mas para qualquer trabalho energético. Não é recomendado você fazer o trabalho com cadeiras de rodinha, isso não dá um aterramento para você. Então, se você puder, numa cadeira que ela seja fixa ou num banquinho, onde você possa apoiar os seus pés no chão, coluna ereta, o peito aberto, os ombros relaxados, imagina aí um horizonte à sua frente e nesse momento fecha os seus olhos. Para que você traga agora todas as dimensões do seu ser para o aqui e para o agora. Faz uma inspiração bem profunda, sente o ar entrar e ao soltar o ar, solta um suspiro, solta um gemido. Como o próprio Bert Helling dizia, constelação não é entender, é sentir. E sentimos com o coração. Então, inspira e expira, sentindo e percebendo o ar que entra e o ar que sai. E mesmo que talvez não tenha feito sentido para você ainda a sua constelação, uma semente foi plantada no seu coração. Uma semente que cria um novo caminho. Um caminho talvez diferente do seu pai, da sua mãe e dos seus ancestrais. Um caminho de infinitas possibilidades. Então, com os olhos fechados, eu quero que você só abra o seu coração para aquilo que veio, sem julgar se é certo, se é errado. E se você conseguiu compreender ou não. Hoje o convite vai ser você trazer esse mental. Trazer o conhecimento das leis, das ordens do amor de Bert Helling, das consciências, das posturas e poder também trazer para o seu dia a dia. Então, respirando bem profundo. Sente o seu coração, percebe a sua mente e percebe também que você não está sozinho. Não só neste encontro de hoje, mas durante todo o seu viver. Esteja seu pai aonde estiver, esteja sua mãe aonde estiver. E mesmo que você não os tenha conhecido, eles estão no seu coração, em cada sopro de vida que você dá. Solte qualquer julgamento. Traga suas duas mãos em prece, em oração, em gratidão em frente ao seu coração com as palmas unidas. E agradeça pela vida. Agradeça a oportunidade de conhecer como essa vida veio até você. E também agradeça ao seu divino, ao seu ser de luz, ao seu anjo, ao seu mestre, ao seu guia, ou talvez ao seu ancestral,
que Ele acompanha em cada passo do seu viver. E que Ele esteja também, ou ela, conosco neste encontro. Eu também não venho sozinha, eu trago os meus pais a me ancorar neste encontro. E trago a sabedoria de todos os mestres, a qual eu tive a oportunidade de conhecer com o olhar sistêmico das constelações familiares. Mas agradeço primeiramente ao grande mestre, Bert Helling. Bem devagarinho, no seu tempo, no seu momento, vai abrindo seus olhos. Eu vou iniciar aqui uma projeção, mas lembrando que tudo o que está escrito aqui, resumidamente nesses slides, você tem na sua apostila. Você pode ir trazendo as suas dúvidas no chat e lembrando mais uma vez que o nosso canal de comunicação 24 horas no grupo do WhatsApp, eu vou estar sempre lá, eu e a minha equipe, para lhe amparar. Cada vez que você decidir repetir essa constelação, cada vez que uma ficha cair, algo reverberar dentro de você, uma onda dessa pedra que a gente jogou no seu sistema familiar. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas terminologias que a gente usa do adulto e da criança. Foi extraído da teoria da análise transacional de Bernoulli, um estudo lindo chamado de egograma, que ele não traz só o pai e a criança, o adulto, mas também fragmentos dele. Então, a criança, ela não é só a criança ferida, mas ela também é a criança ferida e a criança livre. O pai não é só o pai crítico, é o pai crítico e é o pai amoroso. O adulto, ele tem várias dimensões dele, o adulto que é capaz, pleno, mas o adulto ainda que não se encontra na sua postura do adulto do hoje. E eu resumi para esse nosso trabalho aqui, que você conhecesse esse pai crítico e essa criança ferida. Então, antes de mais nada, a terminologia do adulto é quando a gente está no momento presente. Quando a gente tem a capacidade de analisar a realidade como ela se apresenta, sem as cargas, os pesos e as feridas de tempos anteriores. E aí é claro que isso é um grande desafio, porque nós só chegamos até aqui diante de tudo que nós vivenciamos. Se hoje você sabe, e eu gosto de contar esse episódio, porque eu, quando criança, eu peguei uma tesourinha, daquela bem pequenininha de costura da minha mãe, e e eu tinha uma curiosidade muito grande pelas tomadas. Aquilo me chamava a atenção, e eu me lembro por várias vezes a minha mãe gritando comigo, brava, cada vez que eu chegava perto da tomada e queria colocar o dedo ali. Num descuido da minha mãe, eu peguei a tesourinha dela, a tesourinha de costura dela, com as duas pontinhas e enfiei as duas pontinhas na, na tomada. É óbvio que deu um pane geral elétrico na casa e eu quase infartei, né, com tudo aquilo. Não tem como hoje eu, nessa postura do adulto, quando estou perto de tomada, quando está tendo alguma coisa de eletrônica, de elétrica, né, em casa, eu não ter a carga e o peso daquilo que eu vivenciei, mesmo trabalhando. Ju, isso gera um trauma? Isso são traumas. E aí hoje a gente sabe que por mais que a gente não queira, todos nós fomos traumatizados em diferentes graus. Tem um estudo, né, o grande Gabor, que é um estudioso dos traumas, ele diz assim que existe trauma com T maiúsculo e trauma com T minúsculo, mas todo mundo tem trauma. E por que eu estou falando isso? Porque é um eterno desafio a gente estar no momento presente, sem as cargas
e pesos e sofrimentos e feridas do passado, sem que a nossa criança ferida, e quando eu falo a terminologia criança, eu estou falando de algo que eu aprendi, de algo que eu não tive, de algum trauma que eu tive, de alguma ferida que eu tive do passado. Só que eu trago o hoje, ao invés de ser a realidade, é como se eu estivesse de novo vivenciando a tesourinha na tomada. E olha como a gente vai falar sobre isso exatamente quando a gente chegar, né, nesse assunto de como as coisas se repetem na vida desse sistema familiar. Nós mudamos aqui para o apartamento e algumas partes elétricas ainda ficaram por fazer. E ficou dois fiozinhos ainda por uma lâmpada que ficou faltando. E o meu filho já grande, meu filho mudou para cá com 13 para 14 anos, então um moleque que sabe que não pode, né, juntar dois polos ali, e já sabe sobre isso, mas num descuido dele conversando, ele pegou aqueles dois fiozinhos e juntou também, caiu todo, ele pulou para trás num choque elétrico, ou seja, repetimos o padrão. E por que se repete? Porque aqui dentro tem uma ferida do medo, que foi se instalado diante do trauma, e que quer eu queira, quer não queira, eu passei para o meu filho, assim como eu recebi da minha mãe, também os traumas dela. Qual que é a diferença disso tudo? Cada trabalho que a gente faz com a constelação familiar, a gente traz frases de solução e posturas, por isso que é tão importante a postura corporal, mesmo que ainda a mental não acompanhe, e isso é importante, porque eu já vou trazendo uma possibilidade de estar na postura de conhecimento, de coragem, do que quer que seja, para esse meu adulto. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, esse adulto ele vai analisar o fato como ele se apresenta, vai tomar uma decisão, vai procurar recursos e ferramentas que lá atrás eu não tive para fazer esse momento diferente. E vai agir de uma forma racional, lógica e, como eu disse, buscando recursos e ferramentas para ser resiliente. É fácil a gente agir assim? Não, porque a gente traz cargas não só da nossa biografia, mas do nosso sistema familiar. Eu vou dar outro exemplo. Covid, pandemia. Quando ela surgiu, e ela surgiu em um momento em que a internet era capaz de instantaneamente relatar o que estava acontecendo lá no Japão e o que muito provavelmente iria chegar aqui. Então, coisas que nossos ancestrais não tinham, para saber de uma doença que estava acontecendo lá na China, eles demoravam às vezes 2, 3 dias para saber. Nós, instantaneamente, a gente sabia o que estava acontecendo na China e chegava aqui. Então, a gente, quer queira, quer não, ao olhar a pandemia, nós trouxemos na nossa história, tatuado em cada célula do nosso corpo, o medo da morte dos nossos ancestrais, que não sobreviveram a pandemias anteriores. Então, por mais que a gente racionalmente estivéssemos ali, a gente tinha uma criança ferida dentro de nós. Uma não, né? Uma creche. E aí entra essa terminologia que eu quero apresentar para vocês também do pai crítico. O pai crítico é aquele que muitas vezes, por medo de desagradar, por medo de não dar conta, por medo de não ser o suficiente, por medo de não ser bom o suficiente, ele vai se autocriticando e criticando a criança para que ela saia daquele estado. E nós também desenvolvemos dentro de nós um excesso de crítica. E é onde muitas vezes a gente se paralisa na vida. É onde vem a procrastinação. E por que eu estou falando dessas terminologias? Porque o problema é que quando essa criança ferida e esse pai crítico passa a agir no momento presente, a nossa vida para. É esse perfeccionismo do pai crítico, fazendo com que a gente rememorize humilhações, injustiças, traições, de tudo aquilo que a nossa criança ferida vivenciou. Então, quando pessoas foram feridas ou prejudicadas em sua família de origem, levam mágoas e a suspeita para o novo relacionamento. Eu não venho de xícara vazia. Eu venho para os meus relacionamentos, eu vou para os para os encontros, para as oportunidades que a vida me traz, já com carga.
Ou seja, eu venho aqui já vibrando no medo, já vibrando no fracasso, já vibrando na frustração, já vibrando na injustiça, na rejeição, no abandono. E aí, como eu estou aqui por pura reverberação energética, eu crio aqui no externo oportunidades, situações, vivências, relacionamentos que vão fazer com que eu revivencie isso. Por isso que a história se repete. Até que alguém escolha fazer diferente, como vocês escolheram. Ju, mas parece que eu não consegui fazer todo aquele movimento que você me pediu. Talvez você ainda não tenha conseguido fazer de corpo, de coração, de mente e de alma. Mas um movimento foi feito já com o seu corpo. Uma palavra foi reverberada no campo. E tudo isso é energia para de novo abrir uma nova possibilidade. A gente viu na sua constelação, na nossa constelação coletiva, o quanto o nosso pai, ele vem para essa função pai, que só um adulto pode exercer, ele vem como uma criança ferida e com um pai crítico dentro dele. Ju, o meu pai foi muito amoroso, mas se ele foi muito amoroso e também não disse a você, segue o seu caminho, você precisa andar com as próprias pernas. Em momentos em que você precisou de algo, ele simplesmente não conseguiu te dizer não, ele também tinha uma criança medrosa, ferida dentro dele. O medo de faltar algo para você, como faltou a ele, fez muitas vezes que você permanecesse nessa criança, agora dependente e carente. E que não consegue dizer ao papai: Papai, você está dentro de mim. Tudo o que eu precisava de você, eu já tenho. Agora você pode descansar em paz. E respeitar muitas vezes o destino desse pai e dessa mãe, desses idosos. A criança ferida se manifesta hoje, então, através de emoções exageradas, desequilibradas, comportamentos desafiadores e, por vezes, doenças instaladas. Dentro de cada comportamento, temos a insegurança, o medo, a baixa autoestima, a dificuldade de se relacionar com o outro, que são todas consequências de feridas que nós carregamos. Ju, então, nós criamos as oportunidades para essas feridas se repetirem? Sim, até que você resolva fazer a constelação, jogar essa pedrinha nesse lago que você jogou. A criança ferida, então, ela nos machuca na infância, é trazida para os dias atuais e faz com que as dores se repitam. Esses são os traços que chamamos de feridas emocionais e que não influenciam só nos nossos sentimentos, mas também nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos e como hoje os estudos já falam, que a gente cria no campo oportunidades para a gente rememorizar essas feridas. As dinâmicas familiares, então, ó, as nossas feridas estão ligadas às nossas dinâmicas familiares. Por amor, a gente carrega essas feridas, a gente repete os padrões, até a gente poder dar caminhos de solução, que a gente fala. E aí você pode me perguntar assim, Ju, então uma constelação só já libera, já resolve o problema? Não, a gente criou um caminho. Agora esse caminho precisa ganhar força. E aí aqui eu quero falar sobre consciências, que Bert Helling dizia que existem três consciências: uma consciência universal, que ele também chamava de consciência divina, consciência da alma, uma consciência familiar ou social e uma consciência pessoal. Ambas, as três consciências, elas estão influenciadas por três ordens, por três leis que a gente vai conhecer. Mas o que é essa grande consciência universal? É ela quem abarca tudo e a todos. É através dela que agimos nas três leis do amor. Então, para você ter uma ideia, né? Imagina que a lei da gravidade ela existe, mas até pouco tempo a gente não conhecia ela até que foi descoberta. As leis, as ordens do amor de Bert Helling também é a mesma coisa, que regem este grande campo, este grande guarda-chuva onde todos estão incluídos.
E não adianta a gente imaginar que porque aquele tem uma religião diferente, ou porque o meu pai não consegue ser pai, ele não pode ser meu pai, ele não pode me dar a vida e ele não pertence ao meu coração, ele não está em mim, em cada célula do meu corpo, como muitas vezes a gente imagina, e aí a gente exclui esse pai. Então, essa grande consciência, ela move a tudo e a todos. O que a gente trabalha na constelação familiar é a consciência social ou a consciência familiar, que são os emaranhados, as desordens dessas consciências. Para eu ter a completa modificação para o meu viver, eu preciso trazer para a consciência pessoal, que é aquela que anda dentro, né, que nada dentro deste lago a qual eu joguei essa pedra na consciência pessoal, na consciência familiar, na constelação familiar. Ju, o que que isso quer dizer? Que tudo que você vivenciou na constelação precisa ser levado para olhar através do seu dia a dia. Quando a gente entrou, por exemplo, no campo do adulto, que foi o campo número um, e que os telefones tocaram, o quantas vezes a gente quer ir para frente, quer fazer diferente, quer, por exemplo, sair de um padrão de escassez do sistema familiar. Eu quero criar os meus filhos diferente daquilo que o meu pai e a minha mãe puderam dar, mas às vezes eu não consigo. Se você não assistiu ainda, assista, né? A série O Maestro e o Mar. Ali mostra nitidamente o quanto aquele menino, né, o filho não vou dar spoiler, mas o filho de um deles que era uma pessoa muito agressiva com a mulher, batia na mulher, o quanto ele repreendia aquilo, o quanto ele não queria ser aquilo, só que ele acabava com a namorada fazendo a mesma coisa. E por que que ele faz a mesma coisa? Porque ele tem a ferida da injustiça, a ferida da humilhação dentro dele. E enquanto ele não curar e dizer a esse pai: Pai, você é o meu pai, mesmo batendo na minha mãe. Pai, você é o meu pai, mesmo não me dando carinho, não me dando colo, não me dando orientação. Pai, você é o meu pai. Eu tenho pai. O pai que foi possível você ser. Porque abre-se o olhar e vê a história deste homem que foi o que a gente viu na justa razão, que foi o nosso campo número 3. Aqui eu estou pegando as minhas anotações para a gente lembrar tudo. No campo número 3, o quanto veio a figura desses avós, esse patriarcado que ensinou esses homens, muitas vezes, a engolir as próprias dores, que ensinou esses homens a subestimar e desrespeitar as mulheres. E a gente foi vendo isso como natural para eles. E que quando eles não conseguiam exercer esse prover, eles mergulhavam profundo, às vezes no álcool e no cigarro. E você só viu o álcool e só viu o cigarro. Na constelação familiar foi convidado você a ampliar o olhar, e mesmo que você não conheça o seu pai, e talvez isso não tenha acontecido com o seu pai, nem com o seu avô, mas com alguém depois dele. Quando a gente diz a esses homens, nós damos um lugar para você. Vocês também fazem parte. A gente vai preenchendo esse buraco. E aí foi muito rico na nossa constelação, principalmente porque, além da justa razão que a gente fala, que é essa dinâmica que está por trás de tudo aquilo que a gente não consegue progredir na vida, tudo aquilo que a gente não consegue fazer de ação, de movimento, que é a energia masculina. Ninguém está pedindo para você morar com o seu pai se ele não consegue ser pai. Ninguém está pedindo para você parar a sua vida hoje e cuidar do seu pai que fez escolhas de beber e de fumar o tempo todo e que está vinculado a um destino. Mas está pedindo para você, nessa postura do adulto, encontrar esse seu lugar, que é esse lugar só de filho e não de salvador, que é lugar só de filho e não de pai nem de avô dele. Porque ele não pôde ter essa oportunidade de olhar para trás e dizer: Eu tenho um pai. Eu tenho um masculino dentro de mim e que pode estar em paz com o feminino, mesmo um feminino ferido. Que quando a gente vê e a gente entra aqui na dinâmica da mamãe, a gente vê o quanto essas mulheres também foram feridas. E que tem muitos abortos que não foram incluídos. E que não necessariamente precisa ser nos meus irmãos, mas podem ser nos meus tios, podem ser nos meus tios avós.
E quando a gente diz para essas crianças, vocês também fazem parte, a gente vai dando um lugar no coração. A gente vai curando, vai fazendo pequenos curativos nas nossas feridas. E dizendo agora para a nossa criança: eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. E dizer isso vai confortando o nosso coração. E aí, em muitos dos campos, veio a postura de dor nas costas, ou até colocar as mãos nas costas, lembra? E quanto a gente cobrou esse pai, quanto a gente cobrou essa mãe, sem saber da missa o terço, sem saber o que eles tinham vivenciado, as dores que eles vivenciaram. E quando a gente permite essas mulheres chorarem, quando a gente permite esses homens serem incluídos, agora ao lado dessas mulheres, a gente permite que o masculino e o feminino dentro de nós possa ser harmonizado. A gente já resolveu tudo na nossa vida? Não. Mas com certeza a gente pode trazer os nossos filhos mais leve, os nossos projetos mais leve. Principalmente aqueles filhos que, por amor, já estão no nosso campo, tomando as nossas dores, querendo resolver os nossos problemas, como a gente também viu na nossa constelação familiar. Os pets, os filhos interferindo, talvez não claramente e conscientemente dizendo: por você, mamãe, eu vou morrer. Por você, mamãe, eu vou ser escasso. Por você, mamãe, ou por você, papai, eu vou fazer igualzinho, mesmo sem te conhecer. E cada vez que essa mulher, por raiva desse homem, excluiu o pai na criança, está dizendo a essa criança: eu quero que metade de você morra. Quando ela diz que não gosta, não quer o pai. Então, quando a gente toma esse olhar mais consciente para a vida, essa consciência pessoal, essas ordens do amor que estão aqui na consciência familiar e na consciência pessoal, que estão, que quer a gente queira, quer a gente não queira, essa consciência universal vai fazer, não nos cabe julgar. Somente a essa consciência as coisas vão fluindo, a gente entra nesse flow da vida. Mas para isso é preciso olhar e vigiar todos os dias. Por isso eu deixei lá e pedi para a minha equipe colocar e fiz essas aulas, são 7 aulas do olhar sistêmico, né? Um novo olhar, a constelação familiar, trazendo para o dia a dia, através de você trazer bem prático mesmo, um problema que você tem, você fazer essas 7 aulas, fazer essas 7 etapas, em que você vai olhar isso tudo, trazendo as ordens do amor. Então, a constelação coletiva, ela permite que você possa olhar essas feridas e saber que elas não começaram em você. Eu não vou adentrar as feridas, vocês têm passo a passo lá no seu e-book. E aí a constelação, ela vai convidando a gente a trazer um novo olhar. De novo, não é conviver, porque às vezes isso não é possível. Primeiro, porque talvez o papai não esteja mais aqui, ou porque ele continua na criança. Ele não teve a oportunidade de sair dessa postura da criança, a culpar e apontar sempre para o outro aquilo que está vibrando dentro dele. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem e tomamos o nosso lugar, temos a nossa força. Ju, e como é que a gente faz isso? Através das ordens do amor de Bert Helling. No olhar sistêmico, num novo olhar, né, nas aulas, você vai ter uma aula para cada um das ordens do amor para aplicar na prática do dia a dia. Ju, como é que a gente vê as ordens do amor na constelação que a gente fez? Então vamos lá: pertencimento, ordem e hierarquia. São as ordens sistêmicas ou ordens do amor, ou também chamada de leis sistêmicas de Bert Helling. A do pertencimento é: você imagina um grande guarda-chuva, que é essa consciência universal, tudo e todos que estão ali pertencem. Não importa se é bandido, não importa se é o mocinho, não importa se é a mamãe que sempre apanhou, se é o papai que sempre bateu. Não importa se é o irmão que cuspiu na cara do pai, se é o irmão que te passou a perna.
ele pertence. O que que isso quer dizer? Ele tem um lugar. E quanto mais você excluir, né? Imagina assim, eu gosto de imaginar essa cena, que a vida está passando numa tela de cinema aí à sua frente e que todo mundo tem um lugar. E é um cinema de teatro assim, né? Lá atrás está bem alto os ancestrais e você está aqui embaixo. A ordem da vida, a pipoca, ela vai vindo lá de trás. Só que ela só vai chegar no seu lugar se você estiver no seu lugar. Se você sair do seu lugar, você não recebe pipoca. Se você sair do seu lugar, você não recebe a força da vida. Só que você imagina aqui, que você está aqui, papai e mamãe estão aqui atrás. E aí o papai foi muito ruim com a minha mãe. E aí a minha mãe excluiu o meu pai e pediu para você também excluir. Só que não fica a cadeira vazia. É como se fosse um jogo da cadeira, alguém vai sentar no lugar. Por amor, a gente senta do lugar. Por amor, eu saio daqui e entro do lado do meu pai. Eu entro na cadeira do meu pai e falo: mãe, agora eu vou cuidar de você. Mãe, agora eu sou o homem da casa. E muitas vezes, né, quando o pai morria cedo, esse filho mais velho era considerado, e aí a gente viu, inclusive na constelação, que nem é só o filho, mas algumas filhas mais velhas tomaram este lugar. E aí imagina assim que quando desce a força da vida, desce a pipoca, e aí vê que o nome não corresponde à pessoa, não entrega a pipoca. Não adianta você estar no lugar do seu pai, que você não vai ter força da vida. A lei do pertencimento é essa. Todo mundo pertence. Todo mundo pertence. E cada vez que você exclui, você vai criar um buraco e um buraco no peito onde a vida não vai conseguir chegar até você com a plenitude que ela tem que chegar. Então, tudo o que aconteceu antes, quanto mais a gente incluir aqui antes na história nossa, melhor. Incluir esses abortos, esses bebês que foram roubados das nossas ancestrais. Incluir esses nossos avós que foram condenados e excluídos do coração da mulherada, porque elas foram feridas. Incluir também irmãos. Talvez você não saiba qual é realmente o seu lugar na hierarquia dos irmãos. Sua mãe teve um aborto e você não sabe. Ju, como é que eu faço isso? Uma constelação familiar. É claro que isso também reverbera a pipoca para chegar nos nossos filhos. Lembrando que, além dos filhos, a gente tem os projetos e os pets que vêm depois de nós. Que essa força da vida, essa pipoca precisa chegar nesses filhos. Se eles não estiverem no lugar dele, cada vez que você convida o seu filho a olhar para você e vem cuidar de mim, filho, porque eu tô mal, porque isso, porque aquilo, porque a vida é isso, porque seu pai me abandonou. E aí ele sai do lugar dele de pequeno e tenta assumir o lugar da sua mãe, do seu pai e cuidar de você. Além dele não receber a vida, além dele não receber a pipoca, isso fica pesado demais para ele. Ali eu já estou falando também da ordem, da hierarquia. Cada um tem o seu lugar. Os filhos mais velhos, eles são mais velhos e recebem um, um posto, eu falo uma honra por serem os filhos mais velhos, porque eles transformaram os nossos pais. E se você, por exemplo, como eu, é o filho do meio e nunca honrou o seu irmão mais velho, você não vai ter sucesso na vida. Porque se ele não fizesse o que ele fez, se ele não viesse ao mundo, você também não viria. Então a ordem é muito importante. E ela dança junto com essa hierarquia de que todos pertencem. Então, falar, eu tenho pai, mesmo que ele foi do jeito que ele foi, já vai dando uma paz no coração. E por último, o equilíbrio, porque quando todo mundo está sentadinho, todo mundo recebe a pipoca no seu lugar. Eu tenho uma grande pipoca para dar ao mundo. Então, eu tenho algo para distribuir, inclusive aqui na lateral, na mesma fila, para os meus companheiros, para os meus sócios, para os meus amigos. Só que aqui ele precisa ser equilibrada. Pai dá muito ao filho, filho recebe muito para poder ter algo para dar ao mundo e dar ao filho. Você jogar na cara do seu filho, te dei um monte. Filho, a gente projeta para o mundo. E se você acredita que você não pode entregar o seu filho ao mundo, porque dói no seu coração, como a gente também viu em algumas constelações, é porque você está na dor dessa mulher, por exemplo, identificada com essas mulheres que tiveram os filhos arrancados. A cada
a cada almofada que você abraçou, a cada momento que você ficou ali abraçando essa almofada, você vai fortalecendo o seu coração como mãe, para que você possa soltar o seu filho. E aí entra o equilíbrio. Aqui a gente vai fazendo essa relação equilibrada entre o dar e o tomar, e estamos no adulto. É uma dança constante nessas 3 ordens. As desordens, elas acontecem quando tudo isso a gente entra para essa postura infantil, de sair do nosso lugar ou de querer muito mais do que dar ao mundo. A relação de desordem com o pai acontece quando eu não tomo a vida, acredito que aquilo que o meu pai deu não foi legal, aquilo que o meu pai deu não foi o suficiente, aquilo que o meu pai deu, não é, ele deu aquilo que podia. E aí eu indico aqui, como eu indiquei, em outros tempos, Onde Estão as Moedas? O livro. Foi colocado lá no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer coisa chama o Futuro Consciente. É um livro pequenininho, mas que a gente deve ler e reler a cada vez que a gente precisa tomar força na vida. Porque vai caindo uma moeda, assim como caía as fichas no orelhão, né? Antigamente, vai caindo as moedas e nos nutrindo. Eu vou passar rapidamente aqui. Nesse a mãe é o primeiro contato que a gente faz e a gente precisa estar com ela. E talvez seja mais fácil estar com ela. O problema é quando ela briga com o pai. E aí ela não nos permite olhar os nossos pais com os nossos próprios olhos. E aí, durante a constelação familiar, foi inclusive falado sobre isso. Será que a gente pode agora olhar o nosso pai com os nossos olhos de somente filhos, não de julgadores, porque não nos cabe, não de mulher sofrida ou ferida? E aí, quando a gente acolhe essa mulher ferida que também está dentro de todos nós, por conta dessa vibração, como nós fizemos abraçando esses nossos bebês, a gente pode aceitar, olhar para esse pai agora com o nosso próprio olho, sem as dores da mãe. E aí a gente pega essa justa razão, esse patriarcado, a gente pega as feridas do feminino ferido e deixa com eles, que foi o último movimento que nós fizemos. Talvez no seu quebra-cabeça inicial, lembra quando eu peguei para você, joga os números aí, joga essas peças e vê onde elas estão. Será que você realmente conseguiu tomar uma distância, estar uma distância segura e saudável de tudo isso? Porque só distante disso tudo eu consigo exercer aquilo que a gente chama ego, de quem eu sou, a minha individuação, e aqui começar a criar algo para o meu viver. Aqui, distante e seguro de que eu possa agora trazer uma nova vibração, eu posso criar o meu sistema familiar, inclusive os meus projetos. Será que você estava? Como é que estava o seu quebra-cabeça? Aí nós tiramos do quebra-cabeça, só para você saber como é que estavam as influências, e montamos agora um novo quebra-cabeça, deixando os nossos pais lá no passado, deixando com eles as feridas e as dores dele. Mas às vezes a gente vai precisar repetir. Pai, eu deixo a injustiça, a humilhação com você. Mãe, eu deixo a ferida da rejeição, do abandono com você. E agora eu sigo. Com o coração mais leve. Então, primeiro eu tomo a minha mãe, do jeito que ela pôde, deixo com ela os julgamentos em relação ao masculino, que foi o que a gente fez, e tomo o pai. E aí esse casamento acontece. Ocorre aquilo que a gente chama o casamento divino. E Deus sendo esse noivo, e a nossa alma a noiva. E a gente pode ser feliz. Então, primeiro é o básico. Se você quer algo na sua vida, faça esse movimento que a gente fez e repita essas constelações várias e várias vezes. Quantas vezes você quiser. Você vai ter acesso a esse material por 6 meses. E eu vou estar lá ao seu lado para te direcionar, como eu vou direcionar aqui. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, algo para compartilhar. Mas antes a gente ainda vai fazer alguns direcionamentos. Eu quero fazer agora uma meditação em que a gente vai integrar ainda mais cada passo que a gente deu. E aí depois eu quero ouvir uma pessoa para a gente direcionar e também, se der tempo, a gente tira umas cartas para que a gente faça ainda mais um passo em direção a esse Pai.
Tudo bem? Então agora a gente vai para uma meditação. Veja se você tem água aí o suficiente, se você tem um lugar para que você possa estar com a postura ereta. Com os olhos fechados, vai prestando atenção na sua respiração, deixa ela bem profunda, bem lenta. Tenha a consciência dessa vida que lhe habita e que talvez depois da sua constelação, você percebeu que ela realmente chegou até você, mesmo que você não tenha tido o contato com o papai. De que também a história de todos que vieram antes ainda te toca. E que cada vez que você permite se abrir para esse processo, você vai liberando tudo isso. Então, mais uma vez, eu quero que você se encontre com seu pai. Imagine você sentado à mesa com ele. E mesmo que você não o tenha conhecido, traga-o à sua frente e sinta. Vai tirando qualquer pensamento, qualquer julgamento. Solta. Solta os julgamentos. Solta também aquilo que a sua criança queria e não teve. Para essa mesa, eu quero que você convide a sua criança. Deixe ela entrar. E você, de frente para o papai, percebe que a sua criança vai em direção ao seu pai. Vai buscar aquele abraço que talvez ela nunca tenha tido. Ou vai buscar de novo esse abraço. Pegue sua mão direita, leve ao ombro esquerdo, mão esquerda ao ombro direito, se abrace. E agora você é essa criança e recebe o abraço do papai. Sempre temos algo a dizer. E talvez você possa dizer ao seu pai o quanto você sentiu falta dele, ou o quanto você sente falta dele. Respire nesse abraço. Sinta esse abraço. E talvez você tenha que dizer o quantas vezes você também o julgou. Se separou dele porque levava o olhar da mamãe. Pai, agora eu posso te ver. Pai, agora eu vejo você com os meus próprios olhos. Agora percebo que me anulei muitas vezes em direção a você. Respira profundo, imaginando que você agora toma deste homem, deste portal. Sem julgamentos, a vida. Porque você sabe que ele também recebeu
o que ele podia. E você ainda nesta criança, sente esse pai simplesmente. Então você vai deixando agora que o seu pai, esse pai que você sempre sonhou, abra o seu coração. A imaginar que ele também pôde receber o abraço do vô, o seu avô, o pai dele. E seu coração agora curado, pode talvez pela primeira vez te olhar realmente nos olhos. E você sabe que você tem ele no seu coração. Respira neste colo. Sinta este abraço. E se você teve um pai adotivo, um pai de amor, um pai de criação, permita que ele também te abrace neste momento. Então agora você, adulto, vai descansando as suas mãos e vai imaginando estender os seus braços para a sua criança, pois agora é o momento de você acolher a sua criança. E então você convida a sua criança a estar com você. E vai imaginando que ela vai se despedindo do colo do papai e trazendo dele tudo o que ele pôde lhe dar. Mas vem em sua direção. Receba a sua criança em seu colo. Perceba que agora é você quem cuida dela. Você é agora o responsável por protegê-la, por guiá-la, por orientá-la. E mesmo que lá ela não pôde, agora você pode. Em voz alta diga: querida criança, eu hoje te vejo e sei tudo o que você esperava. Tenho o meu pai no meu coração. Talvez o muito que ele me deu, talvez o pouco que ele me deu. Mas é o suficiente para seguirmos o nosso caminho. E então você vai imaginando que você agora é o grande guardião, é o grande guardiã da sua criança. Em cada passo que ela der, nas aventuras que ela fizer, a cada novo projeto que ela se aventurar, que ela desejar. Pois você tem a energia do papai, dos seus avós
e a permissão para seguir adiante. Vai sentindo o seu corpo aqui e agora, soltando os seus braços. E no seu tempo, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. Pega o seu copo de água, beba. Não tem como não se emocionar, não é? Eu gostaria agora da gente olhar. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar no chat. Eu vou permitir que você abra o seu microfone se eu não conseguir te responder. Como eu disse, o nosso grupo do WhatsApp está pronto lá para em qualquer momento que a sua ficha cair, a sua pedrinha cair no lago e reverberar em algo. Mas se alguém quiser compartilhar o quebra-cabeça para que a gente possa desenvolver um deles, para que saiba também do seu, eu vou amar. Quem gostaria de compartilhar o seu quebra-cabeça e como é que foram as suas sensações que ainda tem aí anotada? Alguém? Bem-vinda, Cláudia, Elisa, que eu não tinha visto ainda. Margot de novo aqui. Ninguém se habilita? Eu falo, olha lá, Elisa levantou a mão. Bota aí, bem. Você tem a foto, Elisa, ou como você colocou, bem-vinda, minha amada. Olá, eu tenho a foto. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, para a gente ter uma noção. Eu vou representar aqui de novo para eu poder te orientar. Tá. E você está aí, já faz também já pega de novo o seu quebra-cabeça, que a gente vai fazendo as conexões agora que a gente sabe quais são os campos, né? Eu vou mandar a foto sem as anotações, pode ser, Ju? Tá. Você vai mandar aqui para mim no grupo? Eu mando aqui no grupo, no chat, eu compartilho com todo mundo. Vou Como é que... Deixa eu ver. pegar aqui. Opa, aqui. Como é que eu compartilho uma foto? Ah, dá para Eu representar. te mando, eu mando no Manda. grupo, mais fácil. Sem todo mundo ver. Eu coloco no chat. Pronto. Eu Vamos fiz uma ver. amarelinha. Eu consigo. Olha que interessante, uma amarelinha. Ai, gostei, gostei. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ora, peraí, essas coisas de tecnologia, seria legal eu conseguir projetar. Avançado. Telas, tá aqui, ó. Veja se vocês veem quando eu projeto. Dá para ver? Dá. Ah, mas tá muito. Eu escolhi o errado. Pera, vamos ver se eu escolhi o outro, que tá mais aberto. Acho que os dois estão igual, né? Ah, dá para ver, não dá? Sim? Dá um joinha aí para mim, sim. Olha que legal. Então vamos falar um pouquinho desse quebra-cabeça dela. Quando a gente faz uma constelação familiar, o primeiro objetivo dela é ver o lugar, o emaranhado que está, e se está ou não emaranhado. Hoje a gente sabe que o número um é o seu adulto. E olha que interessante, o seu eu adulto está lá na frente, né? Peraí, É. ele está lá na frente. Só que quem que está atrás dele? O 2 e o 3. Isso aí foi a primeira montagem sua? Foi. Na hora que Interessante. eu pensei em montar uma amarelinha. Achei bem infantil no começo. E Mas aí aí, no fim eu vi que o adulto ficou muito longe do pai e da mãe, né? eu vou convidar você a olhar um pouquinho isso, mas ó, o 4 que é a força, está ali no meio, o 5 e o 6. Então, ó, para a gente lembrar, o número um é o adulto, o número 2 é a ferida,
E o número 3 é a justa razão. O número 4 é a força. A mãe e o pai, o 5 e o 6. Ju, é importante dizer que eu conheço a minha ferida, tá? Qual que é a sua Eu sei ferida? exatamente qual é a ferida que eu tenho com meu pai, a Que ferida da você traição. Eu sei exatamente. Inclusive, a gente falou disso hoje, eu e ele. Uau, que legal! Mas aí, que legal assim, porque você já tem consciência disso. E lembrando E que ele também, né? a gente tem todas as feridas, viu, Elisa? Sim, O que você pode estar agora é mais, eu falo, focada é na ferida da traição. é. Se você não quiser, não precisa entrar em detalhes, mas muito provavelmente essa ferida da traição, ela foi tomada da mamãe. Não, Não? por incrível que pareça, não. Foi muito difícil eu entender essa ferida da traição. A ferida da traição minha com o meu pai vem do. Eu sou a filha mais nova, né? Eu tenho uma irmã mais velha. E aí, por toda a minha vida, era primeiro a minha irmã, quando chegar a sua vez, eu te dou. E eu não recebia. Uhum, uhum. Então eu me sinto traída, entendeu? Tá. E que tem um pouco de injustiça também nisso. É, E aí eu falei disso e aí eu repito aqui, né? O quanto às vezes a gente, como filha mais nova, não respeita essa hierarquia de que a filha mais velha, ela realmente abriu os caminhos para que eu pudesse estar aqui. é, E ela precisa receber mais. Mas eu não consigo me colocar nesse lugar de pequena. não, Agora, o que que a gente precisa ver é essa justa razão. Você tem aí a percepção, porque percebe que a ferida, que é o número 2, está bem coladinha com a justa razão. A justa razão, para quem não lembra, é o que está por trás de toda essa ferida. Você consegue descrever? A gente teve no campo geral, no adulto, um convite a gente a não estar no adulto, a gente a sempre estar olhando a vida com o olho dos outros, tomando muitas vezes a dor do outro, e isso foi no campo coletivo, quando o telefone toca e nos tira desse lugar, né? Eu tenho o objetivo. Qual que era o nosso objetivo? Fazer uma constelação. Nosso objetivo era olhar a nossa vida, olhar o nosso lugar, só que a gente não consegue. E aí foi um convite que eu falei, inclusive lá na constelação mesmo. Quantas vezes você quis fazer algo na sua vida e você deixou de fazer por quê? Porque o irmão passou mal, porque o marido passou mal, porque o filho passou mal, porque a mãe passa mal, porque isso, porque aquilo, percebe? O quanto a gente é convidado a não fazer aquilo que a nossa alma deseja, por conta de amar o outro antes da gente, que é a boa consciência e a má consciência. Porque na má consciência eu preciso falar, eu tenho este direito. Faz tem. sentido isso também para vocês, nesse campo do um? Você consegue lembrar qual foi uma percepção, se teve alguma percepção um pouco maior aí com as suas anotações, Elisa? O que que você sentiu aí no campo número um? Vou pegar elas aqui. No campo número um, eu fiquei com os olhos fechados. Eu tinha Uhum, movimentos pendulares, uhum. coceira no nariz e eu bocejei bastante. Para mim, Tá. o bocejo é uma liberação forte, então. Isso é muito positivo Aí na eu tenho. constelação familiar e em todo o trabalho energético, bocejos, eles vêm justamente por uma energia interna que está sendo modificada e não necessariamente a gente tem consciência. E aí é interessante, assim, esse convite de ficar com os olhos fechados é tipo assim, ai, tem coisa que eu não quero ver, eu não quero ver, né, que a minha irmã é mais velha e que ela tem direito. E aí, na ferida que você chama de traição, eu vou falar que chama de traição, porque na verdade não é uma traição, é uma injustiça, e que e seu pai nunca te traiu, seu pai simplesmente fez a ordem hierárquica disso. Percebe? E aí, a sua ferida, o que que você sentiu? Você lembra? Desculpa, qual? A A ferida, ferida? número 2. Aí, de novo, bocejo, coceira nas costas, não conseguia fechar os olhos. Eu espreguicei bastante. O papel número 4 me chamava muita atenção. Uhum. Coceira nos olhos, um cansaço, o pescoço repuxando um pouco.
É, E aí é interessante, me veio uma memória de não receber abraço da minha mãe e nem colo. Interessante, né? E aí eu volto agora para esse colo da mamãe, convidando, né, a quanto a mamãe fazia a mesma injustiça ou traição ou não? A mamãe tratava vocês duas meninas, Não, né? meus pais estão vivos, eles estão juntos há 50 anos. Uau! E, e eles são combinadinhos, tá? Eu nunca vi meus pais brigarem na minha infância. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles eram com um complôzinho, assim, quase, pro bem e pro mal. E olha, e aí sim, eu preciso chamar a atenção, e aí quando eu falo para ela, talvez chame para todo mundo, né? O quanto a gente julga, É, o quanto a gente julga. Aquilo que o meu pai faz é bom ou mal? Não, aquilo que o meu pai faz é o suficiente para eles. Deixa eu só chamar aqui a minha equipe, porque está entrando um monte de siriri aqui na minha. Sinto muito. Peraí, deixa eu só chamar aqui, porque senão eles vão acabar entrando daqui na tela. Deixa eu ver, cadê? Fabrício, você pode fechar a janela aqui de fora que está entrando siriri? Obrigada. Desculpa, gente. Mas voltando, no 3, na justa razão, e é interessante você falar que esse 2 chamava atenção à força. Então, é, é uma ferida que, independente de você identificar, né, e não tem certo, não tem errado o que ela é, mas ela está pronta para receber a força, que ela está em busca dessa força. é. No número 3, A orelha esquerda coçou bastante, o nariz também. Eu tinha uma vontade de sorrir, uma clareza sobre o não afeto do meu avô com o meu pai. É, existia ali um não afeto. existiu. Existiu. Ele existiu mesmo, tá? Mas e É, você em relação a ele? Você também tomou essa dor? Ou você é, conseguiu amar esse avô? eu vivi pouco com meu avô faleceu cedo. Olha que interessante, gente. E aí a gente entra nesse campo do avô que eu acho que foi curativo para todo mundo. Os dois, o pai da minha mãe, por exemplo, eu convivi, eu não convivi nada, 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 nada. Uhum. E Mas o eles meu estão avô, o em pai do meu nós. pai, faleceu, eu tinha 11 anos, eu tinha 12 anos. Você não sabe nada da história. Sei Você tudo, só- sei bastante da história. E você conseguiu deixar isso esvaziar. E aí é importante, porque Beth Helling falava assim, né? Às vezes a gente sabe demais. E saber Mas demais nos impede. para mim a clareza veio exatamente porque eu sei. Era uma coisa que eu não tinha associado uma coisa à outra. Por exemplo, se você quiser falar. Meu pai foi para o seminário com 12 anos. E meu avô demorou mais de um ano para ir visitar meu pai. Você entende que essa traição não é sua? Faz E, sentido isso? E assim, quantas vezes o meu pai foi traído? O é, meu pai, ele foi mandado por esse orfanato, é é isso? um seminário. Ele estudou para ser Seminário. padre. Ele foi mandado para o seminário, talvez sem essa consciência se ele queria ou não, mas ele espera essa visita e essa visita não vem. Não foi. E só o pai, porque a mãe ia. E aí, às vezes, o fato do seu pai simplesmente te colocar no seu lugar, e aí o seu ouvido esquerdo não gosta de ouvir, né? Isso. Seu pai, eu vou te primeiro a sua irmã, depois é você. É. E na hora começou a escorrer meu nariz do nada. Uhum. No número 4 que foi as sensações. Eu tossi, aí eu Uhum. falei várias vezes pro meu pai, né, que eu amo ele. Eu falei para ele o quanto ele é importante para mim. Eu vou usar essa expressão porque talvez também alguém possa ter trazido tosse, né? Assim como eu falei que quando a gente entra no campo e fica querendo muito estar com os olhos fechados, é porque é difícil para mim ainda olhar tudo isso. Então, essa adulta é difícil ainda olhar que eu simplesmente sou a filha, e sou a filha mais nova, quer eu queira, quer não queira. E Aqui a quando eu verdade é que eu tô. sou a filha do meio, porque eu perdi um irmão, né? E esse seu irmão, ele já foi Não chegou a incluído, nascer, mas ele foi incluído. foi incluído. Uhum. Mas assim, a gente sabia que minha mãe estava grávida, ela perdeu.
uns Não, quatro quando eu meses. digo foi incluído você sabe que você tem uma irmã e um irmão. Sim, sim, sei. Eu não A sei sua exatamente que sexo é, porque naquele tempo não tinha isso, mas era um. Eu tenho mais um irmão. muito provavelmente era um irmão, porque você É. já falou isso, então já veio no campo. Né? Você conseguiu fazer um papelzinho também para ele? Não, não fiz. Eu Nem acho que pensei nisso. cabe. Eu acho que cabe, viu, Vou Elisa? fazer. Aproveita que a gente ainda tá, e aí isso serve também para você. Se veio a consciência assim, eu tenho um irmão, eu soube disso, já faz um papelzinho extra, além dessas crianças roubadas que a gente generalizou no nosso campo ancestral, a todos esses homens, avós paternos e às vezes os nossos bisavós que foram excluídos porque fizeram algo. E aí a gente vai também trazendo É esse interessante, porque quando eu integrar. fiz o papelzinho das crianças roubadas, eu não me identifiquei, porque eu não posso ter filhos. Então, eu nunca tive um aborto, eu não sei disso, entendeu? E aí, sabe quando não vê muito sentido? E agora fez sentido, porque na verdade é meu irmão, né? Eu vou convidar a gente a fazer só um exercíciozinho agora que veio. Pode ser, Elisa, eu falo que nada é por acaso desse Pode. trabalho em grupo, a gente ganha, no coletivo a gente ganha muita força. Então, sentem aí com a coluna ereta, fecha os olhos um pouquinho. Essa informação que a Elisa vai trazendo, ela é muito rica para todos nós aqui nesse momento. Então, eu quero que vocês imaginem e visualizem de novo o papai à sua frente e diga: querido papai, carreguei as suas dores. Neste caso, a Elisa identificou que papai carregava essa traição. E aí, por muitos momentos, ela olha a vida dela e não consegue simplesmente olhar tudo aquilo sem uma ferida. Quando o papai faz um movimento educacional, colocando ela como segundo plano, e a filha mais velha como maior, ela traz isso como uma ferida na sua vida. Agora eu quero que você entre dentro da sua consciência pessoal. Quais são as feridas que você tem carregado do passado, que não foram suas, e que no momento em que as circunstâncias surgem, você não consegue vir com o amor amoroso, com o coração amoroso. Isso, solta o ar como se você agora realmente pudesse soltar. Você já fez o movimento de deixar essa ferida lá entre o papai e a mamãe, mas agora mais consciente do quanto na vida você vem com o coração ferido. Ao invés de colocar a sua criança ferida sentada e esse adulto pleno a olhar tudo e a todos, é a sua criança quem olha, na expectativa dessa ferida ser curada. Então, se você identificou em algum momento, eu quero que agora você realmente imagine que você se olha no espelho. E aí, Elisa, diga em voz alta: eu sou a segunda filha. Eu sou a segunda filha E tomo esse lugar de segunda. e tomo esse lugar de segunda. Depois de mim, eu sinto Depois a de mim, presença do meu irmão eu sinto a presença do meu irmão e dou um lugar para ele no meu coração. e dou um lugar para ele no meu coração. E aí eu quero que todos vão sentindo esse lugar com os seus irmãos. Talvez você seja o primeiro, talvez não. Vá reconhecendo. E se você sabe que a mamãe teve um aborto, você depois vai incluir esse irmão. E agora, Elisa, eu quero que você fale diante da vida, Diante da vida, eu agora me coloco em primeira. eu agora me coloco em primeiro.
Solta o ar e devagarinho vai abrindo os olhos. É bom dizer isso, Elisa? É, Uhum. Você constelou já essa, eu posso chamar, foi detectada alguma infertilidade? Não. eu tenho as trompas obstruídas, né? Uhum. Então, os óvulos não passam, né? Mas eu nunca Você. constelei, porque isso foi uma coisa que eu descobri faz bastante tempo, tem mais de 10 anos. Uhum. E por um tempo eu fui amadurecendo isso com psicoterapia mesmo. Eu faço psicoterapia faz 11 anos. Uhum. Então, para mim, Talvez, é um assunto talvez resolvido. É um. agora lembra. Eu acho que eu cheguei a comentar isso. Lembra lá o experimento dos ratinhos, né? Que eles recebiam choque cada vez que vinha a amora, um cheiro de amora, esses ratinhos recebiam um choque nas patinhas. Com o tempo vinha o cheiro de amora, eles estressavam mesmo sem receber o choque. Aí o que que se descobriu? Que a neta, as bisnetas dessas ratinhas que disse que receberam as patinhas, ao vir a amora, o cheiro de amora, elas estressavam mesmo sem receber o choque. Por que que eu estou falando isso? Você pode estar honrando essas crianças roubadas. Hum, E aí nada é por acaso de você estar aqui libertando isso. Que talvez você não tenha netas, mas você tem sobrinhas. tenho dois E que sobrinhos. esses sobrinhos não precisam honrar mais nenhuma história. Entende o que eu estou falando? Como é Aham. libertador. E aí, É, assim, é claro que a gente não tem a dimensão da onde alcança. Agora, eu já vi histórias, e muitas histórias, assim, de libertação mesmo. Você está com quantos anos? 47. Como é que foi estar no campo da mamãe e do papai, dos 5 e dos 6? 5 e 6. E No aí a campo gente fala em 5. filhos, desculpa só te interromper, a gente fala em filhos, em projetos, e aí os animais vêm, né, mestre Alex? Há muitas vezes a nos ajudar. E aí, de novo, que esses animais, a gente precisa lembrar disso, que a gente possa ser só filho e que a gente permita que os filhos sejam só filhos e os nossos projetos também só projetos, os nossos animais só animais. Faz sentido para todo mundo aí? Uhum. É Diga, interessante Elise. isso, porque quando eu descobri que eu não podia ter filhos, e aí uma pessoa falou assim: Ah, por que que você não pega um cachorro? Eu falei assim: Porque eu queria ter um filho, não queria ter um cachorro, né? A gente até pode ter o cachorro, Exato, mas uma coisa não substitui a outra, né? desde que eu veja aquilo que essa infertilidade quer me dizer, como você está fazendo aqui. Percebe? Por quê? Uhum. Porque aí eu libero todo esse processo. Diga, 5 e 6. Como é que foi ter mamãe e papai? Os 5, eu tive coceira no pescoço, dor nas costas, e depois veio uma paz e um alívio. Tive uma sensação de cobrança, e o que mais me chamava a atenção era o campo 3, Que é a justa razão. que é a justa razão. Julgamento do masculino. É esse julgamento Na do verdade, o papai. justa razão ele chamou a atenção quase o tempo todo, tá? Foi o que mais chamou a atenção. Elisa, é com muito amor, né? Aí eu falo, qual que é o próximo passo disso tudo? A gente já fez uma reestrutura desse quebra-cabeça, então no finalzinho da nossa constelação, a gente justamente pegou papai e mamãe, colocou aqui atrás, né? Entregou para eles as feridas, então a gente deu já essa abertura. Agora, conscientemente, você precisa seguir com essa força. E É. seguir com essa força, ela vem muito naquilo que é não julgamento. Isso, quando eu falo para você, eu estou falando para mim, eu estou falando, acho que para todos aqui, porque todos nós julgamos. O que mais nós fazemos é julgar. Faz sentido, Elisa? Faz. Hoje você está casada Não, sou divorciada, eu tô sozinha. e talvez ainda está interferindo esses julgamentos em como eu olho Ah, esse masculino. eu não tenho dúvida. Que bom Tenho que já certeza está absoluta. consciente. Eu não Tá tenho, tudo. não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta.
Gratidão, minha amada. Eu falo que eu tenho certeza que foi muito curativo você participar. Essas crianças roubadas, eu acredito que para todos nós. A Margot até falou: gratidão, Elisa, por estar aqui compartilhando o seu processo. Deixa eu ver assim, aqui a pessoa está colocando alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo. Ju, bem-vinda, Catinha. Arrepiei toda agora, da cabeça aos pés. Suzana, é muito profundo, né? Nossa Senhora, eu acho que eu fechei o vídeo dela. Pedi para iniciar o vídeo. Elisa, sinto muito, acho que eu fechei o seu vídeo, não fui eu. Foi você. Tá. É, arrepiei. Ju, eu fiz uma na constelação anterior, eu fiz para os abortos, ok? O meu o 3 olha para o 5. Então, o 3 que é a justa razão, olha para a mamãe. E o 2 que é a ferida, olha para a força. A sua ferida está pronta para ser curada, assim como a da ela está buscando. E aí, assim, eu preciso cutucar e cutucar com muito amor, né? Não tem como a gente falar, e eu cheguei a comentar isso, né? Da gente como terapeuta, a gente como esse que é da área da saúde, que é esse eterno buscador, a gente vai em busca de curar a ferida do outro para também curar a nossa própria ferida. O que acontece é, e aí eu preciso falar com muito amor, quantas vezes a gente não se coloca no processo terapêutico, acreditando que aquilo que a gente faz com o outro também vai nos curar. E aí, às vezes, é onde a gente emperra, é onde a gente traz mais feridas. Faz sentido? Eu queria tirar carta, para quem não sabe, as cartas elas também nos ajudam, então a gente coloca de novo o papai para trazer ainda uma abertura maior, e eu vou tirar 3 cartas para que a gente possa fazer esses movimentos. Se eu esquecer de falar, já vou falar agora. Este é um momento em que você pode começar a se despedir dessas âncoras. Âncoras são esses papéis, aonde você anotou, aonde veio, aonde a gente trouxe a consciência para a gente entrar nos campos, né? Ju, eu ainda quero guardar um pouquinho mais porque eu vou fazer a minha terapia. Ok, mas assim no primeiro momento que você puder, já descarta, certo? Se você não está em terapia, repense esse posicionamento. Repense esse posicionamento com muito amor a si mesmo, porque hoje eu falo pós-pandemia, quem não está em psicoterapia está convidando a enlouquecer. E aí a gente, com esse eterno buscador, né, que a gente tem essa alma que já está olhando para a luz, como a alma da Suzana, como a alma da Elisa, que falou assim, a minha ferida, ela já olha para a força, ela já quer a força. Então, esse é o momento. Quem gostaria de estar aqui ancorado, lembrando que esse trabalho vai servir a todos, mas quem quer ancorar para trazer um pouquinho essa figura realmente do pai e eu tirar as 3 cartas para ela? Quem gostaria? Margot, vem. Abre aí o microfone, minha amada. Então, assim como a Margot, eu vou conduzindo a Margot, eu quero que vocês também vão conduzindo, vão se permitindo. Coluna ereta, peito aberto, ombros relaxados. Ô, Ju, eu sou igual a você também. Tem umas Oi? coisinhas assim. Eu também tenho umas dificuldades com A gente vai ter eternas dificuldades com a internet, mas está tudo certo. tudo bem. Margot, tudo bem a Não. gente trabalhar o seu pai? Você quer falar só um pouquinho dele para a gente saber dessa sua relação? Ou você prefere nem falar nada? Posso, não tem problema nenhum em falar nada. Olha, eu não conheci meu pai. Eu não Aí conheci. e aí eu tô vendo que é algo bem comum neste campo, né? Muitos não conheceram os pais nesse campo. Diga. Entendi. E, e aí eu custei para perguntar sobre ele. Eu fiquei sabendo uma vez sobre ele pela minha madrinha que começou a falar sem que eu perguntasse. Isso eu já era casada. E aí, esse ano, depois de fazer a nossa constelação da mãe,
que eu fiz Eu também? gosto dessas coisas que acontecem, né? Porque às vezes, lembra da pedra que a gente joga? Sim, sim. A madrinha está no campo e ela vai sentindo assim do nada que ela tem que falar alguma coisa, percebe? Isso ela falou há muito tempo. Aí eu fiz a constelação da mãe esse ano e cheguei perto da minha mãe e perguntei para ela, falei, o que você tem para falar do meu pai? Aí ela falou comigo, ai, que bom que você me perguntou. Que E bom. aí ela deu a versão dela e eu falei, por que que ele nunca, né, teve, ele me conheceu, não conheceu, como que foi isso? Aí ela falou assim, não, eu engravidei, nós nos separamos, mas ele te conheceu sim. A minha mãe acho que já, né, tem horas que ela fala algumas coisas que faz sentido. Ela já está um pouco variando, eu acho. Mas aí ela falou, a sua tia, que eu acho que ela trocou a tia pela madrinha, sabe? Te apresentou para ele. E ele veio, sim, algumas vezes te ver. Mas logo depois ele seguiu o caminho dele, casou, teve uma outra família aí. Eu sei que ele já faleceu. É a única coisa que eu sei dele, mais nada. Ok. Sentem com a coluna ereta, o peito aberto, os ombros relaxados, fecha um pouquinho os olhos. E aí, de novo, eu vou convidar a gente a trazer esse papai. E nós vamos trazer 3 caminhos de solução, 3 frases, para que possa ajudar ainda mais no nosso relacionamento com ele. Já fizemos grandes movimentos na constelação. Então, eu vou tirar 3 cartas, deixar aqui na frente. E a cada carta dessa, nós vamos tomando consciência. Abram os olhos. Uau! Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu focar aqui a primeira carta. Muito obrigado por tudo. Então, eu quero que você imagine o papai aí à sua frente e repita a frase em voz alta. Muito obrigado por tudo. Obrigada por tudo. Mesmo que a minha criança, Mesmo que a minha criança, em alguns momentos, tenha achado pouco. em alguns momentos, tenha achado pouco. E veja no seu coração como é que fica quando você diz isso. É bom, é leve. Sente, se quiser compartilhar aqui. Acho que começa a ficar mais leve. E aí, se você quiser depois, Margot, né? Eu vou deixar aqui gravada, se você quiser anotar essa Ótimo. frase para a gente também fazer como um mantra, assim como nós fizemos um mantra lá, né? Eu sou só a filha, eu sou só a irmã, isso é libertador. E também falar para os nossos filhos. Você tem filhos, né, Margot? Tenho E é um você que filho. colocou que teve um aborto, é isso? Ela teve 3 abortos. A Eu sua tive um. filha. E a minha filha já teve 3. Tá. Então, assim como para Elisa, a gente acolher essas crianças que foram arrancadas à força, talvez algumas até no útero, a gente acolhê-las pode liberar vários e vários sistemas. Não é por acaso que veio. E aí a gente vai para a segunda carta. Ah, e aí assim, eu ia falar, acabei não falando, mas eu falo que eu tenho que seguir isso. A Margot e muitos aqui não conviveram com o pai, né? Eu convivi muito com o meu pai. Eu sempre falava que o meu pai era o meu porto seguro. No meu primeiro casamento, quando eu terminei meu primeiro casamento, foi, foi bem traumático no momento, assim, de uma possível agressão. Então, meu irmão me tirou daqui e me levou para Rio Claro. E nesse ele me tirar daqui e me levar para Rio Claro, eu entrei num transe que eu não lembro esse deslocamento. Eu só lembro de eu pegando o meu carro, indo para a casa do meu irmão, e aí da casa do meu irmão, eu me lembro de eu acordar na minha casa, dos meus pais, na casa dos meus pais. E quando eu acordei, o meu pai estava ao pé da minha cama. E aí eu disse a ele, pai, não deu certo. Aí ele falou, deu tudo certo. Está tudo certo. Então, meu pai sempre foi o meu porto seguro. Então, quando veio essa frase,
Muito obrigado por tudo. Ele me deu muito, muito mesmo. Mesmo com os meus julgamentos. Mas agora ele está no destino dele. E aí vem essa segunda frase, ó, Eu pelo te tempo que agradeço. foi. Pelo tempo que foi. Que foi nos instantes que ele veio te ver, que foi no instante em que ele encontrou com a mamãe, e às vezes nem te viu. E aí alguns pode fazer sentido, né? Não quero falar nomes aqui, mas percebe? E talvez agora o papai de alguns já tenham até partido e ficou naquela criança de que, não, meu porto seguro, meu chão foi, não, tá tudo certo pelo tempo que foi. Perfeito. Então fecha os olhos, de novo mais uma vez, sente essa frase, eu te agradeço pelo tempo que foi. Te agradeço pelo tempo que foi. E mesmo que agora você tenha o seu pai adoecido, diferente daquele que ele era, que você também permita ele ser e estar no destino dele. Ah, abra os olhos. Olha esse vento aqui enorme. Ah, Um gente, eu vento. amo. Vocês viram que eu embaralhei, né? Veja se não tem sentido para fechar com chave de ouro a terceira frase, Eu sigo para a minha vida com o que é meu. que é exatamente aquilo, ó. Então, rememorizem ali. Eu sigo para a vida, para a minha vida, Com a com o que é minha meu. vida. Fecha os olhos, respira bem profundo e volta lá no finalzinho da nossa constelação, aonde a gente recolocou todo o nosso quebra-cabeça, deixando o passado no passado, colocando os nossos pais como uma força atrás de nós, que nos manda toda essa energia da vida. E agora você diz em voz alta: eu sigo para a minha vida, Eu sigo para a minha vida agora com o que é meu. agora com o que é meu. E aí a gente vai deixando a traição do papai, o patriarcado dos avós, as feridas da mamãe e das mulheres, como se a gente pudesse agora ser uma xícara vazia para receber um café fresquinho a caminhar na vida. Ah, Ju, deixa eu só falar uma coisa abra aqui. os olhos, diga. Bateu um vento antes de você pegar a terceira e caiu no chão o campo da força. Só ele que caiu. Estava tudo montado aqui. E aí esse vento veio, de repente, parou e caiu o E papelzinho do 4. que você possa estar agora, né, com esse coração preenchido, mesmo com os instantes que o seu pai te deu e que foi o suficiente. Gratidão, Margot, pela sua partilha, gratidão mesmo. Eu quero fazer uma última meditaçãozinha, para que a gente possa estar ancorado mais uma vez. Se você puder, de novo, afasta a sua cadeira, para que você tenha um espaço na frente para ficar em pé. Isso. Apoia bem os pés no chão. Feche os seus olhos um instantinho. Inspira e expira bem profundo e da forma mais lenta que você puder. Se você tiver a cadeira, eu quero que você sente na cadeira nesse primeiro instante, deixando ela um pouco mais para trás e sentindo bem o encosto da cadeira. Sente, olhos fechados.
vai respirando grande. E trazendo a consciência do papai e da mamãe aí às suas costas. Sinta o seu pai atrás do seu ombro direito e a sua mãe atrás do seu ombro esquerdo. Leve a atenção ao seu ombro esquerdo e imagine, visualize, sinta como se a mão da mamãe estivesse apoiada no seu ombro esquerdo. Leve sua mão direita a tocar a mão da sua mãe. Sente ela, percebe. E diga, querida mamãe, agora eu sigo para a vida com aquilo que é meu. E vai deixando sua mão escorregar até chegar no seu coração, com a intenção de trazer tudo aquilo que a sua mãe pôde dar, a vida, e se ela deu mais do que isso, tome com gratidão. E agora, depois da constelação, você sabe que talvez dentro dela, ela carregue feridas e que você também carregou por elas. Então você solta o ar, deixando essas feridas com ela e permitindo, tomando a bênção para olhar o masculino como uma força na sua vida. E não mais como cobrança, e não mais como dor. Então você sente, percebe o seu pai atrás do seu ombro direito, imaginando a mão dele a tocar o seu ombro direito. Leve sua mão esquerda ao seu ombro direito, imagine tocar a mão do papai. Respira. Pai, eu te sinto. Pai, eu me abro para a sua força, para que ela me guie, para que ela abra os caminhos da minha vida. Eu te agradeço pelo pouco que você me deu, pelo muito que você me deu. Deixo também com você as dores e agora eu sigo somente com o que é meu. Vai deixando sua mão escorregar e chegar ao coração, encontrando a sua mãe. E sinta os dois juntos dentro de você. O masculino e o feminino a bailar aí dentro de você. Com a força dos dois, você agora vai se convidando a tomar uma distância segura e saudável. Sabendo que você tem deles tudo o que precisa. Devagarinho você vai se desencostando da cadeira, sentindo seus pés no chão. Vai tomando força nas suas pernas. Respira grande. E vai se colocando em pé. E aí você dá um passinho à frente. Agora sabendo que você pode ser o primeiro na sua vida.
a se respeitar, a se cuidar, a se amar, mesmo que lá atrás você não foi. Vai sentindo qual é o seu lugar diante dos seus irmãos, incluindo todos eles, e honrando aqueles que vieram antes de você. E então você dá um passo à frente, se você conseguir, pequenininho, e vai imaginando à sua frente um caminho se abrir, o caminho da vida. Abra os braços para ela, respira grande. E se você já tem um companheiro ou uma companheira, imagina ele aí, ela ao seu lado. E se você não tem, deixa um espaço para ele chegar, para ela chegar. E em voz alta você pode dizer: eu agora tenho tudo o que preciso no meu coração. Posso caminhar ao seu lado, sendo somente a sua mulher ou o seu homem. Vai imaginando aí à sua frente, se você tem filhos, que eles são pequenos diante de ti. E deixe que eles vão para a vida, lembrando também dos pets. Sente esse seu lugar aí. E sente que você recebeu muito e que pode dar muito ao mundo. Leva a mão ao coração. Traga suas mãos juntas em prece, em oração. Em gratidão pela vida. E em gratidão pelo ser de luz que sempre te acompanha. Lembre-se sempre disso. Aqui nós nos deixamos do seu processo. Devagarinho, abra os seus olhos.